29 de dezembro de 2023, dia de emancipação política desse município. 70 anos de Riacho das Almas e comigo está o nosso colega, amigo, historiador, poeta, escritor João Hipólito, para trazer para a gente mais novidades. Já fizemos algo parecido, só que agora tem informações novas para você que acompanha o nosso blog A Pauta, que quer saber de histórias, quer conhecer ainda mais a fundo a história desse lugar maravilhoso chamado Riacho das Almas, aqui no coração do agreste pernambucano. João, bem-vindo ao nosso blog mais uma vez. Bom dia, Dido. Obrigado a você. Vamos passar as informações mais antigas da fundação, mas será suave, mais rápido. O que a gente pode trazer já a princípio, João? Você quer trazer para a gente sobre a fundação de Riacho, quer falar sobre as vilas? Fica à vontade. A fundação se deu da nossa cidade através de uma fazenda que foi o coronel Joaquim Bezerra, que tomou posse da propriedade ali ao lado da Capela de São Sebastião, construiu a sede da fazenda virada para o leste e dali começou a produção de sua fazenda, que era rica em algodão, em mandioca, em feijão, vários gêneros alimentícios também, né? Além do algodão, que a produção do algodão depois vai para uma tecelagem, que faz o nosso tecido das camisas, né? Foi isso que começou com o coronel Joaquim Bezerra. Depois dessa fundação, desse recorte do princípio de tudo, o que é que a gente pode trazer agora para quem quer conhecer um pouco mais sobre Riacho das Almas? Os nossos símbolos, né? Temos dois. O primeiro foi a bandeira, né? Em 1964, a bandeira foi criada pela professora Marina Rocha, que está viva e é centenária, né? Sim. 101 anos, a professora Marina Rocha. E ela criou a bandeira tem 4 cores. Tem o azul turquesa, não, 3 cores só. O azul turquesa ele aparece em 2 lados. O amarelo são 2 partes embaixo e o branco no meio. O branco é uma parte maior. O amarelo é menos embaixo, entendeu? São 3 cores. Foi criado em 1964 pela professora Marina Rocha. O seu brasão tem a Capela de São Sebastião, tem a produção agrícola da época, era o algodão e o abacaxi. Sim. Tem um abacaxi embaixo assim, tem um algodão que é um laço assim, né? Mostrando o algodão. Sim. É o brasão da bandeira de Riacho das Almas, foi criada por Dona Marina. João, aí passaram-se muitos anos e aí nós tivemos a chegada, no caso, a produção, digamos assim, a composição, vou falar o termo correto, do nosso hino. Hino foi. Foi um concurso realizado pela Escola Manuel Bacelar. Naquela época, até a diretora atual do Departamento de Cultura, Emineide Costa, ela era diretora pedagógica da Escola Manuel Bacelar. Ela dirigiu um departamento pedagógico lá. Aí ela criou esse concurso para o hino de Riacho das Almas. E quem ganhou esse concurso foi uma professora da Escola Manuel Bacelar, Ivoneide Paz de Lira, e a minha sobrinha, Hilda Hipólito de Medeiros. Veja bem, Ivoneide Paz de Lira passou a ser professora depois. Certo. Nessa época ela não era professora. Porque alguém pode dizer, ganhou o concurso porque era professora. Não. E ela foi professora da Escola Manuel Bacelar, depois já está aposentada. Sim. E também Hilda Hipólito de Medeiros, que é a minha sobrinha. Ivoneide Paz de Lira e Hilda Hipólito de Medeiros. Esse concurso foi realizado no ano de 1997. Aí, no final do ano 97, início de 98, o prefeito entregou a premiação dos vencedores do concurso, né? Reconheceu o concurso, o prefeito do município. Por isso que ficou esse hino que foi colocada a melodia pelo Maestro Aurino. O Maestro Aurino foi quem colocou a melodia nesse hino. Sim. Tinha a composição da letra, né? Perfeito. Mas faltava a melodia. Ele quem colocou a melodia, o maestro experiente, Maestro Aurino. Aí foi composto, muito bonito, o hino de Riacho das Almas. Para se emancipar um município, tornar-se um município, tudo parte aí de uma lei. Olha, tiveram vários projetos, porque foram vários deputados, porque cada deputado tinha interesse por uma cidade, pela emancipação de uma cidade. Foram vários deputados, eu vou citar aqui só o nome, depois eu lhe digo a lei. Ó, deputado Amaury Pedrosa, deputado Célio Lemos, deputado Constantino Maranhão, deputado Deocleciano Pereira de Lima, deputado
Edmar Amorim Fernandes, deputado Epio de Branco, deputado João Olímpio Ferraz, deputado Oswaldo Lima Filho, deputado Pio Guerra, deputado Tabosa de Almeida e deputado Valfredo Siqueira. A lei foi a lei número 1818, de 29 de dezembro de 1953. Eu vou ler o primeiro artigo. Certo. Primeiro, como diz assim, dispôs sobre a criação de municípios. O governador do estado de Pernambuco faça saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. Ficam criados os municípios de Cortês, Riacho das Almas, Cupira, Itapetim, Poção, Tacaratu, Joaquim Nabuco, Toritama, São Vicente de Ferro e Santa Cruz de Caparibe. Foram 12. 12. Na época que era o governador, João? Era Etelvino Luiz de Albuquerque, que sancionou a lei. E o vice-governador era Otávio Corrêa de Bulhões. Sancionada a lei, Riacho passando a ser o município, vamos Sim. falar o nosso primeiro prefeito e a nossa primeira Câmara. Você tem essa informação pra gente? Tem, o prefeito foi o capitão Rômulo Pereira de Moraes, era um interventor, né? Ele foi nomeado como interventor até chegar à eleição, né? Sim. Até haver a primeira eleição em Riacho das Almas. Ele foi o interventor para administrar o município. Riacho foi emancipado em 29 de dezembro de 53, mas como eu disse o ano passado a você, Sim. ele só chegou aqui no dia 27 de junho de 1954. A cidade ficou assim. O Estado mandava máquinas, mandava algumas comitivas para fazer levantamento da cidade, ver o que era que precisava, fazer demarcação, as divisas do município, tudo isso foi feito antes do interventor vir. João, e a nossa Câmara? A Câmara de Vereadores, olha. Vamos falar da nossa primeira Câmara e depois quero que você fale da atual. Estamos É, aqui em 2023, né? A primeira Câmara foi de 1955 a 1958, porque a primeira eleição foi realizada no dia 3 de outubro de 1955. Mas o prefeito assumiu no mesmo ano, no dia 20 de novembro de 55. A prefeitura foi inaugurada no dia 26 de setembro de 55. Foi tudo rápido. 26 Sim. de setembro a prefeitura inaugurada. Dia 3 de outubro a eleição. Dia 20 de novembro, 2 meses depois, 2017 dias, a posse do prefeito eleito, o primeiro prefeito. Perfeito. Que era o senhor Justo Fernando da Mota e que não tinha naquela época o cargo de vice-prefeito. Certo. Não tinha, só na segunda eleição que houve. E o senhor Justo Fernando da Mota ganhou a eleição, assumiu em 20 de novembro de 55 e foi até 31 de dezembro de 58. E junto a ele, nós Câmara tivemos de aí Vereador. a Câmara de Vereadores. Na época, João, quantos vereadores? Era 9 vereadores. Aqui, 3, 6, 9. Eu vou ler os nomes dele. Olha. Pois não. O primeiro vereador, Antônio Pereira de Alcântara, conhecido como Antônio Davi, morou naquela propriedade ali. Inácio Alves Monteiro, conhecido como Inácio Tilica. Sim, Joaquim Bezerra da Silva, conhecido... É Joaquim Bezerra. sim, sim. Era o avô do... Tanto que tem uma rua aqui homenageando ele. né? Exato, essa rua principal aí da Perfeito. Escola Manuel Bacelar. Ele é vereador, ele é avô do atual vereador Caio Bezerra. Agora aqui, José Leôncio da Silva, aquele que eu disse que era produtor de algodão. Sim. José Magno Sobrinho, José Magno, que está vivo, Vivo? está com 97 anos, primeiro vereador, primeiro daquela Câmara, né? Sim. Primeiro da Câmara. E Manuel Quaresma de Lima, lá de Trapiá. Manuel Quaresma. Ele é Pronto. representante da Vila de Trapiá. Aí nós é Hipólito de Medeiros. Pronto. Aí depois Severino Latino Pontes, que na segunda eleição passou a ser o vice de Noé Medeiros. Perfeito. Veja bem aqui. Aí João Soares, Noé Medeiros foi o primeiro, foi presidente da Câmara do primeiro Primeiro presidente da Câmara. Primeira Primeira legislatura. É. Primeiro biênio dessa primeira legislatura Pronto. foi ele. De 1955 a 1956. Certo. O segundo biênio era João Soares da Fonseca, de 1957 a 1958. Perfeito. O Essa segundo é biênio. a nossa primeira Câmara Foi, eleita. foi. A atual Vamos Câmara, agora falar dessa, que é a 16ª legislatura, inclusive, né? que estão fazendo parte da comemoração de hoje, né? Perfeitamente. Inclusive, Olha. hoje nós teremos a promulgação de uma lei, que é justamente a lei orgânica do município, sendo atualizada após 33 anos. Exato, Deográcio Rosendo de Lima Filho. Perfeito. Diofilho. É o vice Getúlio Lira Cardoso. Perfeito. É a gestão de 2021 a 2024.
Aqui, ó, você só vê um presidente por quê? Nestor já está no seu segundo biênio. O presidente da Câmara. Foi reconduzido à presidência. Exato. Vamos ver os vereadores. Abenildo Severino da Silva, representante da região do Trapiá. Manuel José de Miranda, que representa essa região do Bandeira. Sim. Pororoca, Sítio Pororoca, Lagoa Nova, toda aquela região ali. Florisvaldo Bezerra Neto. Tem 4 vereadores no Vitorino, eu já estou falando no primeiro. Neto, Pronto, isso. doutor Neto, que é médico, né? Genival Gomes de Moura, a região de Trapiá também, Genival. Perfeito. Gustavo André de Lucena, que representa o Rangel e aquela região, né? A Vila do Rangel. Jaiverto Caio dos Santos Bezerra, o vereador Caio que eu falei. Mora no Vitorino também, é representante do Vitorino lá. José Leandro da Silva Neto, outro do Vitorino. José Eduardo Ferreira é aqui da cidade. Leonardo Henrique de Moura Dinho, aqui da cidade, conhecido por Dinho da Saúde, né? Sim. Nestor de Lira Moura, o presidente. Ivandilson Domingos Ferreira, o conhecido barbeiro. Barbeiro, que também aqui da cidade. Realmente ele é barbeiro, é a profissão dele. Bom, foram 12 municípios emancipados junto a Riacho. Na mesma lei. Não é? Mas podemos fazer algum recorte, um comparativo com algum desses aí, João? Eu tenho alguns números aqui do censo do IBGE 2022. Com o atual censo de 2022, tem uma população de 20.639 habitantes. Foi um aumento em relação ao censo de 2010 de 7,69%. Em relação ao censo de 2010, né? Olha, veja bem, nós temos aí a densidade demográfica de Riacho das Almas. 65,73 habitantes por quilômetros quadrados. É boa, vamos entender, olha. Em 2010, Riacho tinha de população 19.162. Então houve um crescimento. Aumentou 1.473 habitantes. Aqui em relação ao censo de 2010. Perfeito. Aumentou 1.476 habitantes. Agora, a área do nosso município, a área do município territorial, Sim. é 314,003 quilômetros quadrados. Entendeu? Nós tivemos um crescimento populacional em 7,69. No estado, o Riacho está Ocupando aí na posição 95 entre 184 municípios que tem o estado de Pernambuco. Em relação à região Nordeste, Riacho está na posição 571, que tem 1.794 municípios na região Nordeste. Agora, em relação ao Brasil, Riacho está em 1.661, a colocação, que tem 5.568 habitantes. Municípios, aliás, uma correção, Isso. município. Perfeito. É município. Veja só, nós temos aqui o IDH de Riacho das Almas, 0,570. Está um pouco baixo, porque o mínimo aí era 600. IDH, para quem não sabe, né, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Humano, exato. Perfeito. Ô João, agora, muito importante nisso aqui que a gente fala, está aí, tem um papel importante a população das vilas, João. Sim. E aí, vamos falar dessas vilas? Tem aqui, começando, as duas primeiras que passaram a vila. Riacho foi emancipado em 1953. Mas só em 1956 que a vila de Trapiá era povoada e passou, foi promovida a vila. Está vendo, olha? Foi em 28 de março, porque a cópia aqui não apareceu, mas eu peguei 1956. 56. Então a primeira vila da gente, Vila Trapiá. A lei número 8, tá vendo? Aqui, vou ler o primeiro artigo. Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º, fica criado o segundo distrito. Aí o artigo 2º. O segundo distrito terá o nome de Trapiá, com sede no povoado do mesmo nome. Artigo 3º, o distrito de Trapiá terá o seguinte limite. Aí o delimite. Perfeito. Agora vamos para A segunda vila, João. segunda vila, a Vila de Couro Dantas. Veja bem, Fundada em... na mesma data, Mesma data, João? 28, como eu disse aqui, de março de 1956. No mesmo dia, No então mesmo duas dia. vilas foram criadas. Já Exato. temos duas vilas criadas na Exato. mesma data. Trapiá e Vila Couro Couro Dantas. Dantas aqui. Fica criado o terceiro distrito.
como ele diz aqui, faço saber que a Câmara Municipal, o prefeito, né, decretou e eu sancionei a seguinte lei. Primeiro artigo, fica criado o terceiro distrito. Artigo 2º, o terceiro distrito terá o nome de Corudantas. Ora, eu vou dizer a origem do nome de Trapiá e o nome de Corudantas. Sim. A origem de Trapiá é o seguinte, Trapiá é o nome de uma linguagem indígena. Ali existiu, o primeiro morador de Trapiá foram os índios da tribo Tapuia, aqui em Caruaru. Daqui para Caruaru tem um sítio ali que tinha uma ladeira que chamava Ladeira do Tapuia, que os caminhoneiros não gostavam de passar nela porque era difícil subir. Aí chamava Ladeira do Tapuia. Aí os índios de Tapuia foram os primeiros habitantes de Trapiá. Maravilha. E também vou falar outra coisa de Trapiá, a questão do cangaço. Sim, que inclusive esse ano teve lá, né? A homenagem. Exatamente, foi erguido um monumento chamado, né, o Marco do Cangaço. O Marco do Cangaço. Veja bem, existia... Lampião tinha um cangaceiro chamado Antônio Civino. Lampião tinha assim, tinha alguns cangaceiros que ele tinha confiança. Ele delegava, né? Ó, vai fazer isso aqui em tal cidade, vai fazer isso. Era Antônio Civino, era Curisco, era um jarará com o nome de uma cobra. Tinha alguns que... Perfeito. 5, 6 que ele confiava. E para Trapiá foi o... Antônio Civino chegou na região de Trapiá, ele já chegou com um crime nas costas. Ele tinha matado um adolescente aqui na região da Mata Sul de Pernambuco. A polícia estava procurando ele por isso. Ele estava sendo procurado pela polícia. Perfeito. Aí ele chega na região de Trapiá e o comandante da polícia, né, ele era inspetor da polícia, morava na Vila do Juá de Caruaru, foi para lá, disse, olha, eu soube que o Antônio Civino está chegando em Trapiá, eu vou para lá. Aí foi para a feira. E ele foi, o Antônio Cássio foi. O Antônio Civino chegou na margem do rio Capibaribe e disse aos outros cangaceiros, vocês ficam aqui, eu só vou levar 2 comigo lá. É o seguinte, se sair um tiro, não é novidade nenhuma, agora se sair 2 é. O que ele quis dizer, se ele atirasse ia ter troca de tiro. Ali havia um sinal já. Aí podia ser que ele fosse baleado e os outros fossem lá. Perfeito. Aí ele desse essa deixa para os caras, olha, se um tiro não tem novidade nenhuma, agora se sair 2 tem. Aí eles, quando ele chegou lá, o inspetor da polícia estava, aí ele apareceu. Quando ele apareceu, o Antônio Cássio estava fardado da polícia. Aí ele perguntou, o Antônio Civino perguntou ao Antônio Cássio, quem é o senhor? Eu que pergunto, quem é o senhor que está fazendo aqui na Vila de Trapiá? Disse, não, eu ando onde eu quero. Não, você está sendo procurado pela polícia pelo um crime que você cometeu. Aí começou a luta deles dois. Começou arma branca, eles não usaram arma de fogo. Você vê que o Antônio Civino deu o recado aos cangaceiros lá, mas ele não usou arma de fogo. Eles dois começaram no punhal. E o Antônio Civino só conseguiu matar o Antônio Cássio porque o Antônio Cássio, isso foi em plena feira. O Antônio Cássio engançou a camisa dele no banco de feira. E foi puxando. Ele não podia se defender, né? Ficou preso, a camisa dele ficou presa no banco de feira. E teve um intruso que jogou farinha, que no livro de Riacho das Almas se chama intruso. Que ele jogou farinha no rosto de Antônio Civino. E Antônio Civino matou esse cara. Ele conseguiu matar o Antônio Cássio, por causa desse problema que a camisa dele ficou presa num banco de feira, e matou esse cara que jogou farinha nele. Aí ele foi preso aqui na região de Caruaru. Quando ele foi preso, ele disse, eu só me arrependo de uma coisa. Isso que foi? Foi ter matado um homem como Antônio Cássio. Porque foi o único homem que teve coragem de lutar comigo. Reconheceu a bravura dele. Ele reconheceu, disse, foi. Eu só me arrependo de ter matado Antônio Cássio. João, tivemos aqui esse recorte especial, que é o recorte justamente do nome da Vila de Trapiá. Certo. Tivemos Corudantas. Corudantas foi o seguinte, a origem do nome Corudantas foi um caçador na margem do rio, matou uma anta. E ele tirou o couro da anta e saiu com ele, andando assim. Era um pequeno povoadozinho, poucas casas. E o povo perguntando, que animal é esse? Isso é uma anta, é um couro de uma anta. Perfeito. Couro de uma anta. Aí juntaram e botaram uma posse, ficou Corudantas. Foram criados em 2017, foram promovidos à vila. Veja bem, aqui tem Rangel, através da lei 1211/2017, de 5 de setembro de 2017. Piões e Vitorino, Piões é o 4º distrito, Vitorino é o 5º. Foi através dessa lei
número 655, de 10 de novembro de 1989. O vereador que apresentou esse projeto foi João Rosendo, de Lima Sobrinho. Tanto para Piões como para o Vitorino. Ok. Piões, quarto distrito, e Vitorino, quinto. Eu vou dizer logo a origem do nome Piões. Piões é porque, na década de 40, dois homens, e um deles era um capitão, construíram uma fazenda lá, montaram uma fazenda e tinha muito pé de pinhão, o chamado pinhão brabo, que é aquele que bota noda na roupa. Certo. Aí por isso chamado Piões. Mas ela teve um período ali, 50 e 60, que foi chamado Ponto do Povo. Ponto Povo. Porque ali é uma passagem onde as pessoas paravam para esperar carro. Povoado de Palmatória. A lei número 1212 de 2017, do dia 6 de outubro de 2017. Palmatória, quem botou esse projeto foi o vereador Dinho da Saúde. O do Rangel foi o vereador, na época, Getúlio Cardoso. Hoje ele é o vice-prefeito. Naquela época ele era vereador, né? Aí o Rangel, o nome Rangel, a origem do nome, é porque um cidadão que morou lá tinha o sobrenome de Rangel. Isso muito antigo, né? Aí por isso que ficava com esse seu Rangel, Perfeito. ficou com esse nome. Patos, Vila de Patos. Passou a vila em 2017, a lei número 1213/2017, de 6 de outubro de 2017. A origem do nome Patos é porque naquela margem do rio, que o rio passa pertinho ali, corta as duas vilas. Tem Patos de Riacho das Almas e Caruaru, que são divisa, e do outro lado Patos de Frei Miguelinho. Perfeito. Por isso que tinha muitos patos na margem do rio ali, aí botaram o nome da origem das vilas de Patos. A origem do Vitorino é o seguinte, era um cidadão que morava em Toritama e tinha uma propriedade no Vitorino. O nome dele era Vitorino, o sobrenome Então dele... o sobrenome do cidadão passou era a... Vitorino. Aí ele ia sempre, ele saía de Toritama e ia para o Vitorino para poder fornecer água para as pessoas. Ele tinha um poço lá, muito bom, água boa, água potável, e ele dava água para a população, muito pequena, um povoadozinho pequeno na época. Ele vinha toda semana, 3, 4 vezes, para dar água para o pessoal. Aí o nome deles, Vitorino, é que deu origem ao nome da vila hoje. Agora aqui a última vila que foi criada, em 2017, a Vila de Atalaia. A lei número 1214, de 10 de outubro de 2017. Atalaia foi o seguinte, o rapaz me contou essa semana, eu estive lá, nós fomos convidados, como eu faço do grupo do Texto dos Homens, nós fomos convidados para rezar lá na lavanderia de Alexandre. Aí eu perguntei a um rapaz, ele contou uma história a mim. A origem... Eu só não posso cantar a música que o rapaz cantava. O rapaz cantava na cidade de Atalaia. Aham. Aí as coisas que ele falava eu não posso repetir aqui. Certo. Na cidade, chamava de cidade, e era apenas um sítio. Ali era sítio Bandeira, não era Atalaia. Aham. Aí por isso que depois ele disse que faz uns 30 anos que esse homem andou por lá e depois faleceu. Mas ele cantava uma música que falava a cidade de Atalaia. Não era cidade, ele nem vila era ainda. Era pequenininho, há 30 anos atrás. Era chamado de sítio Bandeira, ali que divide com o sítio Bandeira. Sim, né? sim, sim. Divide Foi com o sítio. ficando populoso, É. a população foi chegando e acabou, Olha, tornou-se um povoado, tornou-se agora uma vila. É. Então, João, nós temos 8 vilas aqui. mas a cidade são 9 distritos. Perfeito, porque o distrito número 1 é, lógico, a cidade. sede do município, aqui é a exato, cidade. exato. Então é isso, ó. Você conheceu um pouco mais da história de Riacho das Almas e a gente celebra esses 70 anos de Riacho das Almas. João, a você, muito obrigado por mais uma vez Obrigado a você também. compartilhar com a gente esse conhecimento. É um prazer sempre. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. E aqui, ó, 2023, dia 29 de dezembro de 2023, Riacho das Almas, aqui, ó, 70 anos de emancipação política. Parabéns a você que é de Riacho, você que conhece Riacho. Mora fora. Se não conhece ainda, venha conhecer. Você que é daqui, mas que hoje reside fora, parabéns para todo mundo.